Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, estamos com muita alegria por celebrarmos o Cristo ressuscitado. A liturgia da Santa Igreja traz para nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35, certamente muito conhecido de todos nós. É o Evangelho dos dois discípulos de Emaús, que retornavam para a aldeia de Emaús, saindo de Jerusalém, depois dos grandes acontecimentos. Eles estavam entristecidos, cabisbaixos, e refletiam: como pode aquele que nós estávamos seguindo, que ouvimos a sua palavra, vimos tantos milagres que ele realizou, como pode ele foi morto? Tinham este questionamento. E no meio do caminho, um desconhecido se coloca junto a eles. Este desconhecido lhes diz inicialmente que era necessário que tudo aquilo acontecesse para se cumprir com as Escrituras. Aos poucos vai falando sobre a realidade do Antigo Testamento, a importância do Antigo Testamento que conduz a Cristo, conduz ao conhecimento da pessoa de Cristo. E ao final, como nós vemos, eles reconhecem o Cristo vivo ao partir o pão. Aqui nós temos um grande ensinamento. Para os primeiros cristãos, esta era a visão que eles tinham de que, por meio da palavra, se chega ao conhecimento, à intimidade com Cristo. A importância da palavra de Deus na nossa vida de fé. Sem ela, nós não temos um coração orientado para Cristo. Precisamos ser homens e mulheres da palavra. Devemos amar a palavra de Deus, meditar. Por isso é necessário que em todos os dias nós tenhamos a Bíblia em nossas mãos para meditá-la. Temos tantas passagens que vão tocar, orientar a nossa vida, para que reconheçamos a presença de Cristo na Sagrada Eucaristia. Conforme nós temos, a Eucaristia é o grande sacramento, porque é o próprio Cristo que nós recebemos. E não podemos menosprezar a Eucaristia, não podemos minimizar a Sagrada Eucaristia. Infelizmente, isso muitas vezes acontece. É necessário que nós tenhamos consciência do real sentido da Eucaristia. É Cristo. É Cristo. E por Ele nós caminhamos. A Ele nós chegamos por meio da sua palavra. Mas vemos uma frase que toca muito neste Evangelho e certamente na nossa vida. Os discípulos, quando estavam já chegando na aldeia de Emaús, fizeram um convite ao caminhante: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Pois bem, meus caros irmãos e irmãs, a noite se apresenta em nossa vida tantas vezes. São as interrogações, são os questionamentos, são os momentos de dúvidas, incertezas, como este momento em que todos nós estamos vivenciando. Justamente nesta hora, é necessário que nós façamos oração na nossa vida. Essa foi uma oração que estes dois caminhantes fizeram. Pediram ao Senhor: fica conosco. E hoje nós também queremos pedir a Ele: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite, as trevas, as inquietações, as angústias, os medos estão aí. Fica conosco, Senhor. Fortalece o nosso coração. E certamente também nós, se reconhecermos o Cristo, também teremos um coração aquecido, como estes dois caminhantes perceberam.
E como eles, ainda que seja noite, ainda que seja tarde, retornaremos, faremos o caminho de testemunho, de anúncio. Eles assim o fizeram. Retornaram cerca de 12 quilômetros. Era o distanciamento da aldeia de Emaús até a cidade de Jerusalém. Refizeram este caminho para anunciar aos demais que o Cristo de fato estava vivo. Precisamos assim também viver, sendo testemunhas da ressurreição de Cristo. Coragem, coragem, é o que nos fala o Senhor nesses dias. Não tenhamos medo, mas sim abertura à sua graça, abertura à sua palavra e que cresçamos na intimidade com Ele. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que tenhamos um coração muito aberto e cheio de alegria para celebrarmos o Cristo vivo e ressuscitado entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.